necessariamente, como o lançamento se faz em relação ao contribuinte, em sentido estrito, eu tenho que ter constituição de crédito em relação ao responsável. E aí eles perguntar, por exemplo, se eu posso fazer isso lá na frente, depois, por exemplo, no meio do processo. Qual é o procedimento que deve ser adotado? Então, qual é a forma exigida? Né? Porque já vamos avançando, né? Já falando na frente, agora tem um incidente de desconsideração da pessoa jurídica, por exemplo. Mas, peraí, mas como? É assim? Competência não quer dizer que eu vou criar uma norma de responsabilidade no bojo de um processo de execução. Se for verdade e for isso que é possível, em todos os casos, estamos de acordo. As pessoas que não constam do auto de infração podem ser incluídas na CDA como responsáveis, então, pela Procuradoria da Fazenda Nacional? Bem, enfim, aí, seguindo, nós temos aí agora com o novo CPC o seguinte questionamento. O redirecionamento da execução fiscal pode ser realizado sem a instauração do incidente? O redirecionamento do 135, ele deve ser precedido da instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica? Mas, veja que uma não está contida na outra, tá? Uma é a regra geral, dizer o seguinte, eu não aplico. Aqui eu aplico só para o 135, eu não aplico para o 135. Depois, o redirecionamento com fundamento na ocorrência de dissolução de sociedade irregular, como eu havia dito, prescinde ou não da instauração de incidente de desconsideração da pessoa jurídica? Se for o caso, e aí seguindo essa mesma linha, que agora o STJ até deve julgar esse assunto, pelo menos dando uma orientação em repetitivo, a quem pode ser imputada a responsabilidade? Administrador atual, administrador da época do fato gerador, o sócio ou todos? Eu não sei, mas vocês devem estar acompanhando. E eu vejo, até que tem curiosidade, toda hora que se fala em responsabilidade e redirecionamento, fala em sócio-administrador, sócio-administrador, sócio-administrador. Por que essa restrição? Se com o novo Código Civil, qualquer um pode ser sócio. E até pode ser que o administrador não tenha sócio, não tenha responsabilidade, será que ele tem competência, segundo o mandato, inclusive para paralisar a atividade? Bem, ou será que é uma questão de sorte? Ele não pode ser administrador enquanto uma empresa, né, vier a baixar as portas, é isso? É nesse sentido a responsabilidade do administrador? E na hipótese da responsabilidade de grupo econômico? Então, essa é uma outra que eu também quero abordar. É claro, Marcelo, que isso dá tempo, né? Em 20 minutos. Brincadeira, viu? Mas, então, primeiro, por que insistir nisso? Porque, veja bem, se há uma interdependência, e, consequentemente, me parece que a ênfase a ser dada é na norma de direito material e constitutivo dessa responsabilidade, porque aí é só uma etapa, é só mais um instrumento que eu vou me utilizar e o modo como eu vou fazer para chegar àqueles cuja responsabilidade foi constituída. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos retomar aqui. Então, para firmar minhas premissas, poder chegar às conclusões que eu pretendo chegar. Sujeição passiva, nós sabemos, CTN já estabelece que nós temos duas figuras, a do contribuinte e a do responsável. Aqui, digo o seguinte, independentemente daqueles que trilhem um caminho, que, na verdade, eu tenho uma única regra matriz ou duas, ou seja, se eu tenho uma única norma que, na verdade, eu tenho mais de um sujeito passivo, ou mesmo que eu trabalhe com a ideia de que eu tenho duas normas distintas, que me parece o caminho, até vou mostrar para os senhores, firmado até a minha orientação pelo Supremo Tribunal Federal. Então, na verdade, parece a solução mais adequada, justamente porque o regime jurídico de uma é diferente da outra. Mas vamos lá. Pronto. Então, do mesmo modo, aqui nós temos as diversas maneiras que eu tenho de constituição do crédito tributário. Não é diferente, me parece, em relação aos responsáveis. Qual é a natureza do ato de inscrição da dívida ativa? A inscrição constitui o crédito? Pode ser equiparado ao lançamento tributário? Por que eu coloquei isso? Porque, por incrível que pareça, ainda você encontra em determinadas decisões, dizem, não, mas não há prejuízo, porque o crédito foi constituído quando foi inscrito. Pronto. Bem, aí já começamos as divergências. Por quê? A meu ver, na verdade, aqui, como vou tentar demonstrar depois, não cabe, de modo algum, a Fazenda Nacional constituir crédito tributário. O crédito tributário tem que ser constituído, enfim, no momento antecedente. A inscrição em dívida ativa, ou seja, esse ato da Fazenda Nacional, já é um ato de controle de um ato pré-existente. Então, e não há, a meu ver,
no sistema possibilidade de você suprir esta primeira etapa. E por que não há para suprir essa primeira etapa? Por uma questão muito simples. Eu acho que nós podemos responder essa questão a nos perguntar se aos responsáveis é assegurado o devido processo legal e ampla defesa no âmbito administrativo. Porque não é um problema só de procedimento, em que momento que isso vai acontecer. É algo mais sério. Por quê? Porque me parece que, do mesmo modo como o contribuinte em sentido estrito, o responsável também tem direito ao processo administrativo. E se ele tem direito ao processo administrativo, essa constituição do crédito deve se dar antes, e não durante o processo de execução, e nem mesmo no momento da inscrição endividativa. Por quê? E aí, me parece, posso estar equivocado, que aquela construção, no caso do STJ, dizendo que basta tão somente estar o nome na CDA para que possamos utilizar o Instituto do Redirecionamento, eu faria a seguinte leitura. Sim, basta estar na CDA, desde que nós tivemos um momento anterior, primeiro, um ato administrativo de constituição do crédito de responsabilidade, e que os responsáveis tenham sido intimados e que a eles tenha sido dado o direito à ampla defesa do devido processo legal. Se caso isso não tenha ocorrido, então não tenho meios e não posso proceder à inscrição endividativa. Seria, evidentemente, violar a ampla defesa do processo legal nesse sentido. Nós encontramos decisões, inclusive, que também reforçam essa tese no que diz respeito à natureza do ato, evidentemente, de inscrição endividativa, né, distinguindo da constituição do crédito, né, mas é mero ato de controle. Tá? Então, nesta linha, esta pergunta feita aqui, se a dívida tributária pode ser inscrita em nome de pessoas que não integram o ato constitutivo do crédito, a resposta é negativa. Aqui nós temos o artigo 135, que todos já conhecem, né? Me parece importante também, aqui em relação a isso, é uma discussão que toda hora que se trava, nós não, né, mas fica na dúvida. No caso da aplicação do 135, né, a responsabilidade dos gestores, ela é subsidiária, ela é, na verdade, uma responsabilidade solidária, ou nada disso? Bem, me parece que ela mais se enquadra como subsidiária, nas hipóteses em que, efetivamente, há comprovação, evidentemente, do cometimento de um daqueles atos. E, evidentemente, todos conhecem a súmula, que, revisitando aqui, é que a mera inadimplência, ou seja, do coisa, não gera por si só a responsabilidade do sócio gerente. Né? E nesse sentido, então, já há decisões, né, também já consolidadas, enfim, não temos, até no Supremo, reforçando a ideia da súmula do STJ. Agora, me parece que esse julgado aqui, eu fiz questão de trazê-lo, porque ele traz um limitador importante. Vejam vocês, segundo se posicionou o Supremo Tribunal Federal nesta decisão, a questão da responsabilidade, não sei se todos tiveram conhecimento disso, mas a importância disso é que, na verdade, o que nós temos? Uma impossibilidade de constituição de responsabilidade solidária pela legislação, naquelas hipóteses em que vai gerar a confusão patrimonial entre sócios e pessoa jurídica. E por que isso me parece importante? Porque nós sabemos, no INSS, se assim foi julgado, e também essa construção me parece um pouco reflexo dessa súmula, de que basta estar na CDA o nome para ver o direcionamento, estava fundada numa hipótese de responsabilidade solidária. Mas por quê? Porque se eu estou diante de uma hipótese de responsabilidade solidária, o que eu tenho que provar para que seja permitida a inclusão de alguém à responsabilidade? É só provar que, de fato, trata-se da pessoa apontada pela lei, ou as pessoas apontadas pela lei. Não é o caso do 135. E por que não é o caso do 135? Porque o caso do 135 é preciso que seja provado uma daquelas hipóteses que ali estão. Então, me parece isso importante, até porque, nesse sentido, qualquer lei, veja que então há um limitador, né, em que venha a fazer previsão desta responsabilidade, nós teríamos aí uma impossibilidade de fazer isso. Em relação à competência para inscrição endividativa, né,
Me parece que a competência, nós já sabemos, trouxe aqui aqui é da Fazenda Nacional, e justamente por quê? Porque nós estamos dentro de um controle dessa legalidade. Esta portaria, embora portaria, vivo fugindo das portarias, né? Tá certo? As porcarias sempre causam problema, mas, enfim, aqui no caso, né, me parece até que andaram bem. E o que tem nessa portaria? Vejam que, segundo essa portaria, a inclusão do responsável solidário na certidão da ativa só ocorrerá após declaração fundamentada da autoridade competente da Secretaria da Receita Federal ou da Procuradoria acerca da ocorrência, pelo menos um desses casos. E, relendo isso aqui, é certo o seguinte, me parece, que reforça essa tese que eu estou dizendo. Então, vamos em termos práticos. Se vai ser lavrado um auto de infração, pouco importa se no mesmo documento ou em documento separado, nós temos, de uma forma evidente, dois atos administrativos. O ato administrativo da constituição do crédito em relação ao contribuinte e um em relação ao responsável. Em documento separado ou não. E me parece que quando ele diz aqui, em decisão em que aponte um desses fatos, é justamente isso que está se querendo dizer. Ou seja, é o que está prescrito na portaria. De igual sorte, essa outra portaria, regulando o procedimento a ser adotado pela Receita Federal, notem os senhores que também exige como regularidade da constituição do crédito em relação aos responsáveis, que também exista, que se faça, melhor dizendo, este ato dessa forma, que vai levar, em última análise, essa constituição do crédito em relação ao responsável. E vejam, então, eu chegaria à conclusão do seguinte, aqui com relação a essa primeira parte. Inscrição endividativa sem ato constitutivo viola, a um só tempo, o artigo 2º da 9.784, né, que regula os atos da administração pública, e o artigo 5º, né, que assegura a todos a ampla defesa do devido processo legal. Pronto. Aquilo que eu disse, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece, pelo menos se posicionou nesse sentido, né, que, olha lá, a regra matriz da norma tributária é uma e a regra matriz da responsabilidade outra. O que reconhece, então, mais uma vez, essa individualização necessária que vem a repercutir na formalização do crédito. Joaquim Barbosa também, no mesmo sentido, né, reforçando a ideia de que é preciso intimar, e não é só uma questão de intimar, mas uma questão de constituir o crédito e permitir prazo para a defesa. Com relação ao prazo para a constituição da responsabilidade tributária em relação aos responsáveis, eu sei que há muita divergência, mas vou logo direto à minha opinião, depois podemos discutir isso. Primeiro, me parece que o prazo é comum, tá certo? Do prazo para a constituição do crédito. Então, ocorreu o evento passível de ser constituído, eu tenho que apontar o contribuinte e os responsáveis. A ressalva a ser feita é que, nas hipóteses em que, evidentemente, não há coincidência de momento para este início dessa constituição do crédito, me parece que não dá para contar prazo. Aí é uma regra geral que tem que ser seguida. E aí pode ser que isso venha a ocorrer só lá na fase mais adiante judicial. Mas, até aqui, ou seja, a princípio, é o mesmo momento, a contagem é a mesma do fato gerador. Logo, eu posso concluir, com relação a isso, o seguinte. Primeiro, então, aqui os considerandos para que a gente possa... primeiro, considerando, então, que eu tenho duas normas distintas, a da incidência tributária e da responsabilidade, considerando que a incidência de perfaz com a formalização mediante o revestimento de linguagem competente do evento tributado, fazendo, então, com que nasça aí no mundo jurídico o vínculo entre sujeito ativo e sujeito passivo, lançamento em relação ao responsável, e considerando que a responsabilidade pelo pagamento do tributo não decorre direta e automaticamente da simples concretização do fato gerador do tributo, bem como da formalização da relação jurídica tributária não implica automaticamente em constituição do vínculo de responsabilidade, me parece, então, que os pressupostos fatos jurídicos são absolutamente distintos. Considerando que o legislador não pode imputar responsabilidade solidária, jurisprudência consolidada do Supremo, em relação aos sócios e gestores pelo não pagamento de contribuição tributária, considerando que a mera inadimplência, também já revestida em súmula, não faz surgir a obrigação do administrador, e considerando que toda relação jurídica necessita de formalização, considerando que o ato administrativo está
o sujeito ao devido processo legal, da ampla defesa também no âmbito administrativo, considerando que o ato de inscrição de dívida ativa não constitui o vínculo jurídico tributário de responsabilidade e que, sem a constituição do vínculo, inexiste relação jurídica aos responsáveis, a conclusão é o seguinte: a imputação de responsabilidade com espécie 135 somente poderá ser feita mediante a expedição de ato administrativo específico, visando constituí-la, impondo para a sua regular constituição, evidentemente, que se aponte os responsáveis e que eles sejam notificados e que aí lhes seja apresentada a defesa. Por que eu disse tudo isso? Porque é o seguinte, se discute muito o redirecionamento lá na frente, mas me parece que contra quem? E aí fica aqui para nós pensarmos sobre isso. Me parece que o redirecionamento, então, tem como pressuposto a constituição de responsabilidade. Se ele tem pressuposto como constituição de responsabilidade e não há, e não foi feita a seu tempo, então não tem o que se falar aí em redirecionamento. E aí poderíamos pensar até, talvez, numa suspensão do processo de execução, reabre espaço, se ainda tivéssemos em tempo para a constituição do crédito, constitui o crédito, dá prazo para a defesa no âmbito administrativo e depois redireciona. Agora, pular essa etapa, falar em redirecionamento sem crédito constituído, em relação aos responsáveis, me parece inaplicável. Então, é um problema de existir ou não o Instituto do Redirecionamento e da forma que está hoje. Não, é que não temos como. Por quê? Porque essa questão não se resolve no processo de execução, não se resolve no processo civil, e sim no direito material, porque é no direito material que eu vou saber quem são os responsáveis. Então, essa me parece, sem dúvida nenhuma, uma orientação segura. Onde vai repercutir nisso? Então, voltamos. A súmula. Não posso entrar, a não ser que... eu não posso, por exemplo, exceção de prescritividade, se o nome não estiver na CDA. Se estiver na CDA, está tudo bem. Me parece que nós temos que, então, vamos voltar um pouquinho. Pode para a CDA? Pode. Prova pré-constituída, é possível, penso eu, se fazer que não teve processo administrativo. Demonstra que não tem ato administrativo de constituição de responsabilidade. Logo, mesmo estando na CDA, aí a inscrição é irregular. E se ela é irregular, então eu posso fazer isso, prova de plano, não preciso ir para o processo de conhecimento nesse sentido, de ter que abrir, basta na exceção, enfim, um outro instrumento mais expedito. Certo? Não sei, fica para os senhores pensarem. Bem, diante disso, veja o seguinte, com o advento do novo código, então, surgiu essa questão, de forma mais acentuada, do redirecionamento da execução, pode ser realizado, se ele pode ou não ser realizado, sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, né? Bem, então, parece que, conforme eu já me posicionei, a questão do redirecionamento é só uma etapa desse percurso. Se eu já tenho a constituição do crédito, me parece perfeitamente possível que eu possa redirecionar. Agora, necessariamente, eu tenho que ter essa desconsideração da pessoa jurídica? Olha, e aqui vem pensando alto com vocês. O quê? Eu não vejo. Não consigo... não é ineficaz, porque eu não enxergo até aí, então já foi. O que acontece? Primeiro, rapidinho, então nós sabemos que veio a previsão expressa, né, da desconsideração da pessoa jurídica, 133 até o 137 do CPC. O Código Civil faz previsão no caso de abuso, né, desvio de finalidade patrimonial, posso fazer a desconsideração. Agora, vejam, então, essa questão do artigo 135, do redirecionamento, se há ou não necessidade da instauração do incidente, para que nós instalaríamos o incidente? Bom, podemos, então, pensar que, vejam, vamos separar as hipóteses anteriores do 135, todas as outras, aquelas da responsabilidade, do gestor e tudo mais, tirando o fato da paralisação da empresa, que é uma outra história. Penso que, de fato, como bem decidiu e que foi até motivo do enunciado aqui, né, do Infam, né, o Infam até já se posicionou em relação a isso, me parece que provavelmente vão seguir esta linha. O que acontece? O redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente prescinde do incidente de desconsideração da pessoa jurídica. Mas por que prescinde? Porque, muito simples, me parece que não é hipótese de desconsideração da pessoa jurídica. Na verdade, é hipótese de responsabilidade tributária prevista, aí subsidiário ou não, é uma outra discussão que não entra no caso, em que, se enquadrando em uma daquelas hipóteses do 135, quem ali estiver, responde.
E, portanto, então, eu acho que esse é o problema. Não é o problema se aplica ou não se aplica. Ele não se aplica porque, de fato, eu não preciso desconstituir a pessoa jurídica. Agora, e para as outras hipóteses em que isso é necessário? Bom, aí, então, a conversa é outra, penso eu. Tá? Bem, e a questão da dissolução irregular? Primeiro, que eu acho que nunca se discutiu. O que é uma dissolução irregular? É possível se fechar uma empresa com débito? Se não tiver débito, não vai dar redirecionamento. Se tiver débito, é possível fechar, baixar? E vou deixar, pois é, só para alguns casos, né? Para micro e pequeno. Agora, outro aspecto a ser para reflexão. Primeiro, como está aí, né? Que agora vai para o repetitivo. Mas a quem nós vamos imputar essa responsabilidade? Não? Por que quem vamos imputar a responsabilidade? Pensem comigo. Se eu estiver falando de um débito que surgiu por conta do administrador não ter feito o que devia ter feito no momento oportuno, eu estou diante de um problema de dissolução? Não, eu estou diante de um problema de constituição de responsabilidade que antecede esse momento. Então, se tem débito antes. Agora, se é uma coincidência de débito com o fechamento da empresa, é outra história. Qual é o fato, o dano causado pelo administrador, hipoteticamente, que cessou as atividades? É ele que fez, ou que não pagou a tempo, como deveria ter pago, desviou o dinheiro? Tem que ter uma coincidência, mas aí isso é a responsabilidade dobrada. Não. Então, vejam, que responsabilidade vamos imputar ao gestor de paralisar a atividade? Mas o fato que gerou isso é só a questão da paralisação da atividade. O débito surgiu no momento anterior. E se surgiu no momento anterior, o critério para a solução, quem deve responder é outro, é do 135. Agora, a paralisação da atividade, será que dá para enquadrar no 135? Por que, eu pergunto? Porque só se eu enquadrar a violação à lei. Mas violação à lei de quem? Do gestor? Que talvez não tenha nem mandato para tanto, de dar encerramento à empresa? A deliberação é do sócio? Então, me parece, primeiro, que há uma nuvem ali que estão misturando tudo no meio do caminho. Então, tem que colocar os pingos nos is, a primeira coisa. Por quê? Porque, agora, inclusive, vamos... porque, e vão repetindo, né, as coisas vão... Essa súmula, né, a súmula 435 do STF, presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar o domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes. Pronto, é só acontecer isso que, pronto, se tiver uma certidão do oficial de justiça, acabou. Você pode esquecer, você não vai fazer, não dá para fazer mais nada, a não ser no Zimar e tal. Mas como assim? Veja, isso aqui, na verdade, é uma súmula que diz respeito à questão só do valor da prova, com relação a esse fato específico, e com relação aos restantes. Então, me parece que é um abre-exame para redirecionamento. Aqui, Marcelo, estou terminando, viu? Estou terminando. Falta ainda 2, né? 5 negativos. Não, está não. Fica tranquilo, estou acabando. Repetitivo. Decisão com afetação para repetitivo. Agora, acompanhe, né? Aproveite para a gente poder, vamos verificar se, de repente, essa construção aparece. Não acredito que essas questões vão ser objeto desse repetitivo, vão passar direto, isso não vai ser enfrentado. Mas é justamente sobre o caso do posicionamento em relação à imputação da responsabilidade. A quem deve ser imputada? A quem está no momento do fechamento, se é o administrador, não sei nem se vai fazer essa distinção entre o administrador, os sócios, qual é a sua posição em relação a cada uma das, entre aspas, responsabilidades aí. A questão do redirecionamento de imputação de responsabilidade de grupo econômico. Necessidade ou não da instauração de incidente de desconsideração à pessoa jurídica. Bom, aqui me parece claramente que aí eu tenho que passar por onde? Eu tenho que tirar a barreira da individualidade da constituição regular de cada um dos estabelecimentos. E aí, sim, me parece que, bom, podemos ter a discussão se eu posso ou não constituir isso na via administrativa, que é outra situação. Mas supondo que não tenha sido, e isso venha a ocorrer no decorrer do processo de execução, enfim, em ação independente. Me parece, aí sim, que é pressuposto necessário. E aí também nós não estamos diante da hipótese do 135, né? É um outro fundamento para esse enquadramento. E, portanto, neste caso, não tenho dúvida em afirmar que me parece que eu tenho, sim, que fazer a instauração do incidente, né? Se não for feito dessa forma, eu tenho uma violação à ampla defesa do processo legal e com a determinação agora do 133, me parece plenamente possível. Eu até trouxe aqui só um julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo, onde exatamente decidiu nesse sentido, né? Admitindo que já havia aí
enfim, sinalizava-se no sentido, estava havendo uma sinalização no sentido que havia confusão patrimonial, mas que o juiz deveria instaurar o incidente. Eu acho que esse é o melhor caminho. Tá? Então, só para fazer o fechamento, me parece claro aqui que nós temos que, primeiro, separar essas hipóteses de responsabilidade e que nos focarmos um pouco mais na questão do direito material em relação à responsabilidade, para depois, num ato subsequente, verificarmos a questão do redirecionamento, que nada mais é do que um instrumento para a satisfação daquele crédito que tem que ser constituído de acordo com as normas do direito material. E não no programa de redirecionamento. Sim, pode, toda vez que eu tiver alguém que tem que responder por um crédito. Só lembrando que nós estamos no direito tributário, é preciso haver a Constituição, consequentemente, ato administrativo. E, nas hipóteses em que isso não é possível, aí poderia se discutir se eu posso fazer isso no decorrer do processo executivo ou não. Então, numa hipótese em que um determinado responsável não foi incluído no ato de constituição do crédito quando foi constituído contra o contribuinte. E se está no prazo? Esse é o problema. Porque se estiver fora do prazo, tudo bem, não há mais o que se fazer. Mas se estiver no prazo, aí eu acho que é discutível, talvez suspender e se constituir o crédito e depois voltar para o processo, continuidade. Quero ver isso acontecer, mas, enfim, é uma hipótese, é uma reflexão que eu deixo aos senhores para que nós possamos pensar sobre essa questão, e, em especial, as outras, né, que, como eu disse, me aflige nesse sentido, né, de que, de fato, estamos muito focados nessa questão, novos institutos, enfim, realmente são importantes, mas o que antecede é a questão mesmo da demarcação dos limites da responsabilidade tributária. E se há, de fato, uma matéria que falta uma regulamentação mais adequada, o direito material é a tal da responsabilidade tributária, né? A ponto de abdições absurdas, né? Eu tive uma decisão recente que foi feito o redirecionamento com 3.5 em primeira instância, segunda instância, diz, não é caso de um 3.5, é o caso de um 128. Eu estou procurando entender agora qual que é a hipótese de responsabilidade do 128 do Código Tributário Nacional. Quem fez deve ter sido algum estagiário, não pode ter sido alguém formado. Até porque o 125 é uma norma geral de responsabilidade, não traz ali nenhuma hipótese. Então, assim, o negócio é tão maltratado que é isso, né? Por isso que o empresário, ele, né, com todo esse risco, investe muito em produção de laranja. Obrigado.